Paulo Corrêa da Rocha, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, enquanto funcionário público, amanheci no dia de hoje cumprimentando, pelo dia 28 de outubro, os funcionários públicos e reafirmando que o funcionário público é solução e não problema, como alguns fazem questão de dizer. Porque no bojo desta discussão está uma discussão ainda mais ampla de qual seja a função do Estado. Esse período de pandemia tem mostrado a todas e a todos que o Estado tem uma função precípua e uma função importantíssima na administração pública. Porque não há possibilidade de se ter um país, um Estado e um município que não tenha a presença do Estado. E a presença do Estado se faz através do funcionário público. Por isso, tem funcionários públicos que são considerados, pelo seu tipo de atividade, de funcionário de Estado, e não, deputada Mônica Francisco, do Estado. De Estado. Pode haver Estado sem forças armadas? Não. Pode haver Estados sem polícia? Não. Pode haver Estado sem coletor de imposto? Não. Porque não pode haver sem fazenda pública. Pode haver Estado sem justiça? Não. Pode haver democracia sem os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário? Não. Então, se tem que haver o Estado, gostem os liberais ou não, tem que haver funcionário público. Volto a dizer, funcionário público qualificado, remunerado condizentemente. Ele é uma grande solução, uma grande solução. E a pandemia nos mostrou isso. Na hora da dor, da contaminação, dos óbitos, quem entrou para frente da batalha contra esse inimigo comum, o Covid-19, foi o funcionário público, principalmente da saúde e da assistência social. Aí você vê alguns dizerem assim, são nossos heróis, funcionários públicos, mas também heróis, porque estavam à frente da batalha, à frente de uma guerra contra um inimigo invisível, enquanto os comandantes dessa guerra, os generais sem quartéis, em vez de marcharem lado a lado com esses combatentes, estavam a discutir e brigar sobre as questões meramente ideológicas para se reafirmarem com os seus eleitores. Então, o funcionário público é essencial nessas condições. Essencial. E ainda, reafirmo, se o Estado brasileiro, hoje, deputado Eliomar Coelho, está cheio de percalços, não é por causa do funcionário público, é função de uma plutocracia corrupta que se instalou nesse país há muitos anos e continua operosa
principalmente agora, quando existe a desgraça da pandemia, tripudiando na corrupção em relação à dor daqueles que perdem seus entes queridos. É essa ideologia da plutocracia corrupta, essa aliança danosa entre agentes políticos e empresários corruptos é que realmente jogam o Estado brasileiro no chão. Então é preciso também, nessa data, a gente lembrar isso tudo, porque para alguns a leitura é fácil. A gente resolve o problema do país acabando com o funcionalismo público. E se acaba com o funcionalismo público, acabou com o Estado. E aí entrega na mão dos interesses espúrios de muitos empresários corruptos. Agora mesmo, deputada Mônica Francisco, lá no Chile, onde havia a constituição da ditadura militar, do Pinochet, o povo massivamente, por mais de 70% no plebiscito lá realizado, aprovou a construção de uma nova Constituição que possa atender os interesses do cidadão de menor renda. Porque aquilo que se dizia do Chile, que através dos seus economistas neoliberais, intitulados de Chicago's Boys, tinham dado outro caminho à sociedade chilena. E ela agora está empacada. Ela está empacada, pedindo renovação e mais democracia. Então, a gente tem que registrar isso, porque quase toda semana, ao ler o jornal, eu verifico que a culpa sempre do desastre que está no Brasil é do funcionário público. Isto é injusto. Injusto. Hoje mesmo, eu me pergunto, deputada Mônica Francisco, uma professora, deputado Valder Carneiro, um professor entra para o magistério, mesmo tendo um nível superior, com um salário que oscila aí entre 2, 3 mil reais, com nível superior. Tem outras categorias que entram com salário de 20. E qual é a base de uma sociedade para dar certo? A base é a educação. Aí a culpa é do funcionário público. Não, a culpa é dos gestores incompetentes e dessa plutocracia corrupta. Então temos que hoje saudar, os bons funcionários públicos que ao longo de décadas dão o melhor de si porque entenderam que ser servidor público é ter um único patrão, e seu patrão é o público, é aquele que ele está servindo. Saudar a resistência dos funcionários públicos, que apesar de tão caluniados e insultados, na sua maioria, com as exceções de praxe, resistem e continuam a prestar serviço, como foi recentemente na área da saúde e ainda está sendo no combate à pandemia. Então, queria deixar aqui essa mensagem de continuar acreditando que nós temos que ter um Estado equilibrado, que não seja máximo, mas de jeito nenhum não pode ser mínimo, e que faça-se justiça ao funcionário público, o capacitando com boa remuneração e reconhecendo também o seu desempenho. Reconhecendo, e não ser alvo de chacota e crítica praticamente todos os dias em toda a imprensa nacional. Sempre emulada para aqueles defensores dos modelos neoliberais e liberais. Muito obrigado, senhor presidente.